Educação, dessa vez o pessoal da Babylingue, Renato Alcice. Renato, muito obrigado por você estar aqui abrilhantando o nosso evento. Acho que a Babylingue contribui muito conosco, né? E nós vamos bater um papo sobre o que foi ministrado ontem e já adiantando um pouquinho para o pessoal do que vai ser ministrado hoje. Ontem você falou das 6 maneiras para garantir que o inglês da escola apareça em casa, né, com as famílias ali no cotidiano. Quais são essas 6 maneiras? Fala um pouquinho pra gente. Eu que agradeço pela oportunidade. O objetivo do inglês aparecer em casa, ele não é somente uma questão comercial que realmente existe, porque os pais mais satisfeitos trazem uma questão comercial, uma satisfação, mas principalmente uma questão pedagógica, porque o inglês aparecendo em casa significa que ele está tendo resultado na escola, né? E essas 6 maneiras, claro que a gente tem que falar aqui hoje de uma forma resumida, a palavra da palestra de ontem, a principal maneira e a primeira é a criação de interesse. O interesse, a ludicidade, são uma ponte entre as crianças ou os adolescentes e o conteúdo, né? A questão conteudista ela é muito debatida hoje, mas se existe um interesse, a criação de interesse, esse conteúdo ele é absorvido de forma natural e alegre. Aquela questão, quando a pessoa está feliz, quando o aluno está feliz, as coisas chegam até ele de uma forma muito mais interessante. E a Babylingue trabalha totalmente dessa forma em qualquer série, que seja no Fundamental 1 ou 2 ou na educação infantil. A segunda forma é a contação de histórias, né? Inclusive lá na palestra ontem eu contei uma história da minha família, e na hora que você começa a contar uma história, eu comecei a história assim, um dia que eu tive uma frustração com as minhas filhas gêmeas. Todo mundo faz assim, mesmo quem não está prestando atenção, a contação de histórias ela atrai a atenção dos adultos e das crianças, só que não dá tempo de eu contar a história aqui hoje, inclusive uma contação de histórias que a Babylingue tem. A Babylingue tem um de seus fornecedores, que é uma empresa do nosso grupo também, que se chama Read to a Kid, que em português significa leia para uma criança. É uma empresa que produz histórias com nível gradual de inglês. Todas as histórias têm um tema da realidade infantil da criança brasileira. Por exemplo, o café da manhã lá dos personagens, quando eles acordaram, não era bacon com ovos ou feijão, né? Na Inglaterra tem até o feijão no café da manhã, mas era mamão e banana. Ou seja, uma coisa da cultura brasileira. Às vezes a pessoa pode até perguntar, mas a questão da cultura estrangeira? A cultura estrangeira a gente pode deixar para introduzir um pouquinho depois de haver conexão. A conexão da criança brasileira com aquela história que importa. Foi só um exemplo do que o Read to a Kid faz. O Read to a Kid, que estimula a contação de histórias dentro da Babylingue e que também serve para qualquer outra escola, mesmo que já tenha um outro programa bilíngue, o Read to a Kid é independente. Uma das outras características do Read to a Kid é que o material vai para casa para os pais. E ali, os pais são incentivados a também contarem as histórias para os filhos, mesmo sendo em inglês, mas os pais vão contar as histórias em inglês, os que quiserem, porque a gente tem um QR Code com a história narrada, nós temos o livro digital e ainda a música da história, é o que a gente tem feito aqui. As musiquinhas inéditas, que são composições lá da minha família, eu e minhas filhas, e a gente faz as composições das musiquinhas que são das histórias. Ou seja, contação de histórias é um pilar importantíssimo para o inglês gerar engajamento e ele aparecer em casa também. Uma outra forma de fazer o inglês aparecer em casa é o canal direto com os pais, né? A gente acredita que quando há um canal direto com os pais de ensino de idiomas mesmo, dicas semanais ou alguma coisa assim, os pais geram interesse. Por exemplo, como é que a gente fala pendrive em inglês? A maioria das pessoas vai dizer, mas pendrive já é em inglês. É verdade, só que se você chegar nos Estados Unidos e pedir um pendrive, eles não vão te entender. É um flash drive, que é a palavra para pendrive em inglês. Só um exemplo. Então você introduz essas coisas interessantes no universo dos pais. Esse é um canal direto com os pais, de dar dicas de inglês para os pais. Eles começam a se envolver, isso acontece. Um outro fator, que é o fator número 4, é o family time, que não é um dever de casa, é uma atividade opcional que a gente incentiva os pais a fazerem dentro ali do programa bilíngue. O family time ele vai uma vez por mês, mais ou menos, é uma forma de envolver a família. A outra questão é a questão dos eventos. O inglês tem que estar em todos os eventos, que sejam festa junina, feira de ciências. Ontem eu dei o exemplo lá do Dia das Mães, né? A gente faz a musiquinha para as mães em inglês, musiquinhas fáceis para a criança brasileira, até maternal 2, maternal 3 e primeiro período, e etc. E nas outras séries também, que as crianças vão repetindo e cantando as musiquinhas, as músicas, as canções que nós fazemos e que vão aí dentro dos eventos da escola. Ou seja, uma inclusão do inglês em todos os eventos. E o número 6 é o envolvimento dos colaboradores, não somente
dos professores de inglês, mas de todos os colaboradores sendo envolvidos. Como a Bibilingue tem uma outra empresa irmã, que é o TFLA Idiomas, que é uma escola de idiomas, nós oferecemos bolsas de 50% ou até integrais para os professores das escolas. Então, quando esses professores começam a estudar, mesmo que seja um professor regente, um professor de outra matéria, ele começa a se envolver ali no idioma. Nós demos até vários exemplos lá ontem. Então, e a sétima é uma forma bônus que a gente deu na palestra, não é só o envolvimento dos colaboradores, mas também o envolvimento dos diretores e coordenadores. E nós terminamos a palestra cantando uma canção, foi lindo, as diretoras cantando, os diretores cantando, os coordenadores cantando a nossa música de Goodbye, que foi lá o fim da palestra de ontem. Super interessante esses pontos que você coloca, do profissional estar envolvido no mundo da criança, né? Outros palestrantes vieram aqui e falaram a mesma coisa, que o professor de hoje ele tem que entrar na temática que a criança que acredita, né? Que a criança acredita, que a criança vê, e não o professor de antigamente que, estou explicando aqui, se vira para entender, né? Sua obrigação é saber, né? É isso aí. É muito interessante essa parte mesmo de trazer a criança pro lado mais lúdico, né? Para despertar o interesse, né? Se não houver essa ponte, a jornada não vai ser vencida. E daqui a pouco, né, o Renato vai estar dando mais uma palestra para o pessoal que está aqui no Encontro Mineiro. E dessa vez você vai falar um pouquinho da alta rotatividade de professores de inglês. Realmente existe essa grande rotatividade, diferente de outros profissionais, por exemplo, de matemática, português? A rotatividade existe, mas a de inglês é a área que eu trabalho. Eu não consigo comparar com outras áreas, como matemática. Mas chega para a gente com uma frequência absurda. Nos grupos em que nós estamos, de diretores, de professores, inclusive, né? Eu também estou em vários grupos de professores. Um grupo, por exemplo, de uma editora ou outra, eu participo. Quase toda semana nós temos umas 3 chamadas. Inclusive na palestra eu mostro fotos do WhatsApp, claro, sem mencionar o nome das escolas, com esses pedidos. Tem alguma dica que você pode dar para os nossos educadores, para as escolas terem mais meios atrativos para manter esses profissionais? É justamente o tema de hoje. São 6 ações para retenção dos professores de inglês. Vou dizer aqui o fato. Nós temos a parte que a gente consegue controlar e a parte que a gente não consegue controlar, né? Então, ou seja, a gente sempre pede a Deus sabedoria para eu entender aquilo que eu consigo alterar, aquilo que eu não consigo alterar. O que eu não consigo alterar, eu tenho que ter serenidade para aceitar. E aquilo que eu consigo alterar, eu tenho que ter coragem para alterar, coragem para mudar. Então nós vamos mostrar as coisas que as escolas não conseguem fazer. Uma delas é um fato, na minha opinião, o professor de inglês, a professora de inglês, além da docência, que ele precisa estar apaixonado para fazer aquilo, ele ou ela também tem outras possibilidades, né? Inclusive as próprias escolas de idiomas são uma concorrência para esse profissional. As escolas de idiomas, dependendo da série, tem uma hora-aula mais alta, tem um nível de trabalho extraclasse menor, um número de alunos em sala menor, então não deixa de ser uma concorrência. Muitos professores também têm a questão das aulas particulares, e muitos até optam por deixar a docência e trabalhar, por exemplo, em companhias aéreas. Existe essa opção. O professor de inglês, além da docência, tem outras opções. Muitas vezes, os outros também têm, logicamente, mas vamos dizer que o inglês ele abre portas para outras questões, né? Então isso é um fato. Agora as escolas têm que trabalhar naquilo que é possível alterar. Então a nossa palestra de hoje ela será mais ou menos sobre isso. Um primeiro item, que nós vemos muito por aí. Como o professor de inglês vai à escola às vezes, por exemplo, dentro dos programas bilíngues, até no nosso mesmo, ele vai à escola, por exemplo, um dia para dar uma aula do Maternal 3, outra do primeiro período, outra do segundo período e outra do primeiro ano do Fundamental, por exemplo, né? Ele tem, muitas vezes, ele vai ali só 3 vezes por semana, por exemplo. Ele às vezes não é incluído no time. E isso traz uma questão de sentimento. A gente já viu, por exemplo, fotos em um site da escola que foi tirada e que o professor de inglês não estava. E isso gera uma certa questão, é o que a gente chama de salário emocional, né? O salário, é uma pesquisa, inclusive eu vou mostrar na palestra, que o salário ele é importante, mas para 98,7% dos profissionais, o salário emocional é muito mais importante do que o salário financeiro, vamos dizer, né? Então a inclusão do professor de inglês no time em todas as questões. A festa junina vai acontecer? Já aconteceu do professor de inglês ficar sabendo assim, 2 dias antes que a festa junina ia acontecer.
Então são questões que acontecem, às vezes o professor de inglês, pelo fato de não estar ali todo dia, ele perde um pouco dessa informação. Segunda questão, a estruturação facilitada da aula. O professor de inglês, muitas vezes, ele tem que dar aulas em turmas diferentes, preparação de aula diferente. A gente, claro, nós somos super a favor da preparação de aula, só que o professor precisa de ter um alicerce já criado para aquela aula. Se ele tiver que criar esse alicerce, ele vai ter um trabalho extraclasse muito maior e isso dá um certo desgaste. Justamente por isso que eu acabei de dizer, o professor ele tem muito mais aulas em níveis diferentes, em séries diferentes que dar, pelo menos dentro dos programas bilíngues, né? Na maioria dos programas bilíngues, o professor vai para a escola e dá séries diferentes ali no mesmo dia. Então, um alicerce, a aula facilitada, ela é super importante para que o professor use sim a sua criatividade, mas para que ele use a criatividade floreando a aula, dando prazer a ele e prazer aos alunos, porque aquilo que tem que ser feito já está ali. Ah, mas é o dia de contação de história? Já está ali no guia. É o dia de fazer aula de movimento? Já está no guia. É o dia de conteúdo? Já está no guia. E como o conteúdo vai ser dado de forma lúdica? Também está no guia. Então isso, a gente realmente trabalha assim na Bibilingue e acreditamos que esse item é super importante. Um terceiro item, formação continuada. O professor, por essência, ele está ali para aprender. E o professor que gosta de transmitir conhecimento e facilitar conhecimento, que é até muito melhor do que transmitir, ele está com a cabeça aberta. Então, a empresa, a escola que funciona dando ao professor todas essas condições para que ele tenha essa formação, para que ele aprenda de novo, para que ele escute palestras sobre temas ligados à pedagogia, tudo isso, para que ele desenvolva até o próprio idioma, essa formação continuada ela precisa acontecer e isso retém as pessoas. Tudo está contribuindo ali para o salário emocional. O quarto, encantamento com a metodologia. O professor tem que acreditar naquilo ali. Então, vocês viram, a gente trabalha muito com música, com personagem, e as professoras e os professores ficam vidrados, porque as crianças adoram, as crianças abraçam, eles querem. Então, o encantamento, a conexão, o professor acreditar naquilo é super importante. Isso também retém. Aumenta o salário emocional de milionário. Quinta coisa, o relacionamento com a coordenação e direção. A falha de comunicação é uma coisa que mina a energia e alguns processos que podem minar a energia do professor e diminuir o seu salário emocional. Então, por exemplo, qual é o sistema para que se use a massinha na educação infantil? Quantos xerox vão ser tirados e onde que você tira xerox e qual é o processo para se tirar um xerox? Qual é o material extra que pode ser usado? Será que isso tudo foi comunicado? Então é aquela questão, a felicidade é a expectativa menos realidade. Muitas vezes o professor espera ter todas essas condições de trabalho e as condições elas ou tem uma burocracia ou não pode usar, ou a cartolina não pode. Claro que são questões assim até extremas que eu estou mencionando, mas que a gente pela nossa experiência já viu acontecer por aí e o professor fica triste com algumas pequenas coisas. Claro que alguma escola fala assim, nossa, mas o professor está cheio de milindre. Não é isso. A gente está atuando onde a gente pode. Lembra do início? Sabedoria para saber onde eu posso atuar e onde eu não posso. Se eu posso atuar na questão da comunicação, dos processos, do material extra, da caixa de som, uma caixa de som. Se você quer que os alunos trabalhem com música, a sua escola tem que ter uma caixa de som, tem que ter a televisão para que seja interessante, que seja feito, que os alunos fiquem felizes. Então é a escola atuar naquilo que ela pode. E o número 6, que é fortíssimo. É fortíssimo. É a questão de benefícios para o professor de inglês. Aí é a primeira coisa que o dono de escola está pensando aqui, mas como que eu posso dar benefício só para o professor de inglês? E como que fica o resto do meu time? Pois é, o professor de inglês, ele naturalmente se interessa por idiomas. Se a escola tem um parceiro que oferece ao professor de inglês bolsas integrais em inglês, francês, espanhol e italiano, para o filho, para o cônjuge e para o professor de inglês, filhos, isso é um baita benefício e aumenta o salário, no caso, não só o salário emocional, o salário de verdade, né? O salário indireto. É o salário indireto e o salário emocional. E isso a Bibilingue faz. A gente mostra, a gente acha que isso é um salário indireto muito importante. Os professores que trabalham nas escolas parceiras da Bibilingue, com a metodologia Bibilingue, todos eles utilizam esse benefício de, às vezes, até melhorar o próprio inglês, ou testar um outro idioma como o francês, ou dar esse benefício para a família, porque a Bibilingue é irmã do TFLA Idiomas e o TFLA Idiomas tem essas possibilidades de oferecer isso também. E como sétimo benefício é justamente o envolvimento da diretoria, que é justamente o que nós vamos fazer hoje, mesma coisa que nós fizemos ontem, terminar a palestra com uma canção, já com os diretores todos cantando, e o pessoal pega, o pessoal canta bem, sempre ficam muito felizes lá no final. Ah, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, assim como ontem, né?
gostaria de parabenizá-lo. Eu dei uma olhada lá no stand de vocês têm os shows, né? Estão promovendo shows aqui no Encontro Mineiro, pessoal. O stand deles é bem interativo, bem colorido, bem chamativo, né? Isso atrai não só o público infantil, né? Mas também enche os olhos dos adultos, né? A gente teve algumas diretoras lá bem dançando, Dancing Queen e várias outras canções, e claro, as canções do Reach the Kid também. Renato, eu agradeço a participação aqui. Eu creio que esse conteúdo, apesar do pessoal estar assistindo de forma online, né, essas dicas são bem importantes, agregam muito aos educadores mineiros, né? Agradeço a sua participação. Em nome do Cinep MG, a gente agradece a participação da Baby Língua especial aqui no Encontro Mineiro. Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. Okay, take care. Bye-bye. Pessoal, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco, mais entrevistas para você. Não nos deixe de acompanhar nas redes sociais.